Meu nome é Lia Medeiros, eu sou defensora pública titular da primeira Defensoria de Defesa da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Como o próprio nome já diz, o Núcleo de Defesa da Mulher é um núcleo especializado que vai tratar de todas aquelas demandas relativas a uma mulher que esteja em situação de violência doméstica ou familiar, utilizando como parâmetro a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Nós sabemos que nossa sociedade se estrutura e ainda em uma desigualdade entre homens e mulheres. E uma das consequências dessa desigualdade é exatamente a dominação de um gênero sobre o outro, através da violência. Então, as mulheres, elas sofrem uma violência de forma diferenciada. A grande maioria dos casos de violência contra a mulher e as meninas ocorrem dentro das suas residências, dentro dos seus vínculos familiares, dentro das suas relações de afeto. E muitas vezes é necessário que haja uma intervenção jurídica para que sejam solucionadas as demandas que surgem a partir dessa violência. Através da leitura da Lei Maria da Penha, nós vamos verificar que a vítima, que está abarcada pela Lei Maria da Penha tem sempre que ser uma mulher, que também inclui as mulheres trans. Mas o agente que pratica essa violência pode ser um agressor ou uma agressora. Essa violência ela pode ocorrer dentro da residência, mas não necessariamente no espaço físico da residência, mas como foi já dito, dentro de relações íntimas, de afeto, como casamentos, uniões estáveis, namoros e até mesmo em relações familiares, de irmãos, filhos, em que ocorre uma violência de gênero. Nesse caso, essa mulher ela vai se dirigir ao Núcleo de Defesa da Mulher, que eu costumo dizer que é como se fosse uma mini defensoria dentro da defensoria. Por quê? Porque em alguns casos, quando você necessita de um atendimento da defensoria, você tem que, por exemplo, recorrer ao primeiro atendimento, que vai realizar o atendimento inicial daquele assistido, daquela assistida, e posteriormente vai encaminhar aquela demanda que vai ser acompanhada por um defensor ou defensora pública. No caso das mulheres em situação de violência, a Defensoria Pública teve a sensibilidade de perceber que aquela mulher necessitava ter um lugar individualizado, especializado, bem antes até da própria Lei Maria da Penha, que aí sim, ela trouxe e exigiu que existissem mecanismos, instituições, órgãos que fossem especializadas no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Então, antes mesmo da Lei Maria da Penha, o nosso núcleo já existia e já fazia esse atendimento integral dessas mulheres que se encontravam em situação de violência de gênero. Nesse caso, uma mulher que sofre uma violência, que esteja dentro do âmbito da Lei Maria da Penha, ela vai procurar o Núcleo de Defesa da Mulher e lá serão solucionadas e acompanhadas as suas demandas tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal. Além disso, nós faremos todos os encaminhamentos necessários para essa mulher dentro dos aparelhos, digamos assim, que nós temos na rede de atendimento e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, quando uma mulher que sofreu, por exemplo, uma violência dentro do casamento e ela necessita, por exemplo, de uma medida protetiva, de um acompanhamento na ação penal, porque ela foi vítima de uma lesão corporal ou de uma ameaça, ou mesmo de uma ação, de um crime de ação pública condicionada, que vai necessitar de representação, ou de ação privada, que vai necessitar de queixa-crime, o núcleo fará esse acompanhamento no âmbito criminal, assim como solicitará aquelas medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, como o afastamento do agressor do lar, alimentos provisórios, em alguns casos suspensão da posse ou do porte de arma e outras medidas protetivas. E muitas vezes, como é no caso de uma mulher, por exemplo, que é casada, há necessidade também de solucionar as demandas relativas ao fim
a dissolução desse casamento ou dessa união, se for união estável. Para que seja resolvida a partilha de bens, a guarda dos filhos, a pensão alimentícia. Então, o núcleo vai acolher essa mulher será atendida e serão encaminhadas todas as demandas jurídicas que ela necessite. Além disso, nós contamos com 2 assistentes sociais que farão um atendimento também individualizado, humanizado. Irão verificar que medidas aquelas mulheres precisam também no âmbito social. Por exemplo, ela tem um filho que tem direito a um benefício assistencial, mas não recebe, ou ela tem direito a um benefício assistencial que não está recebendo. Então, nossos assistentes sociais irão encaminhar, orientá-la para que ela possa pleitear esses benefícios. Em alguns casos também de violação grave, onde a mulher está correndo risco de morte, que necessita ser imediatamente afastada da residência e do convívio até que saiam as medidas protetivas, necessitando, por exemplo, de um abrigamento. O núcleo também fará esse encaminhamento para a Casa-Abrigo Mulher Viva, que é a nossa Casa-Abrigo aqui em Teresina. Se houver a necessidade também de encaminhamento para o centro de referência municipal, porque lá ela poderá, por exemplo, ser colocada dentro de um projeto de inclusão produtiva para que ela possa aprender um ofício ou se especializar em um ofício que ela já tenha, para que ela possa ter acompanhamento psicológico. Então a gente procura ver a mulher como um todo, em sua totalidade, todas aquelas demandas que ela esteja necessitando para se libertar daquela situação de violência doméstica e familiar. E aí nós vamos, por exemplo, propor ações de divórcio, de reconhecimento e dissolução de união estável, de alimentos, de investigação de paternidade. Nós vamos também propor medidas protetivas de urgência, apresentar queixa-crime, representação, notícia-crime encaminhada para o Ministério Público, né? Então, todas essas medidas serão tomadas pelo Núcleo de Defesa da Mulher no sentido de prestar a essa mulher uma assistência jurídica integral. Bom, então, como vocês já puderam perceber, o Núcleo de Defesa da Mulher é um núcleo que vai lidar com demandas tanto criminais, né, tanto demandas no âmbito penal. Então a gente trabalha diretamente com a 5ª Vara Criminal, que é o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conhecido também como Juizado da Maria da Penha, certo? Esse juizado, como foi previsto na Lei Maria da Penha, nele devem se concentrar, né, todas as ações relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher. Infelizmente, nosso juizado ainda não tem decidido acerca das demandas cíveis, apesar de estar prevista desde o início da Lei Maria da Penha, com algumas modificações posteriores específicas, a hibridez desses juizados, ou seja, a possibilidade desse juizado solucionar as demandas não só criminais, relativas ao crime de violência, aos crimes praticados com violência doméstica, mas também as demandas cíveis que surgirem dessa violência. Mas, infelizmente, nós, na prática, ainda não contamos com essa hibridez completamente implementada em nosso juizado. Então, atualmente, na prática, como é que acontece? Geralmente, quando a mulher chega ao Núcleo de Defesa da Mulher, ela vai ser ouvida, atualmente, através do sistema remoto, aquela mulher vai entrar em contato com os números que estão disponíveis, vão ser atendidas pelas assessoras do Núcleo de Defesa da Mulher, que vão verificar se trata mesmo de um caso de atribuição do núcleo. Às vezes aquela mulher procura o núcleo em primeiro lugar, ou seja, antes mesmo dela fazer um boletim de ocorrência ou dela procurar o centro de referência, ela já vai ao Núcleo de Defesa da Mulher. Nesses casos, nesse primeiro atendimento, vão ser verificadas quais as providências que são necessárias e não foram tomadas ainda, como, por exemplo, ela foi vítima de um crime de lesão corporal ou de ameaça e ela não fez o boletim de ocorrência. Então, é necessário que ela vá fazer esse boletim para que, a partir daí, possa ser feito o inquérito policial que, posteriormente, vai dar suporte a uma ação penal contra esse suposto agressor.
Então, nesse caso, ela vai ser orientada a fazer o boletim de ocorrência, que atualmente, na realidade em que a gente vive, pode ser feito tanto presencialmente, em uma das delegacias especializadas de defesa da mulher em situação de violência, né, que são 4 aqui em Teresina, que é a delegacia da Zona Norte, a delegacia da Zona Sul, a delegacia da Zona Sudeste e a delegacia Centro. Então, essas mulheres podem ir presencialmente fazer esses boletins de ocorrência ou podem fazer o boletim de ocorrência online através do site da Polícia Civil. Depois de feito esse boletim de ocorrência, que diga-se de passagem, não é obrigatório para que ela seja atendida pelo Núcleo de Defesa da Mulher, vão ser feitos, por exemplo, ela precisa da medida protetiva, de uma medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha e que não foi pedida na delegacia de polícia. Então, aquelas, né, nossas atendentes vão encaminhar para que a gente possa solicitar essas medidas protetivas. Houve também a ocorrência de um crime, por exemplo, de injúria, que é um crime de ação privada. Há necessidade também de fazer uma queixa-crime. Então, essa queixa-crime também será feita. E ela tem, por exemplo, demandas também no âmbito civil. Ela precisa partilhar uma casa, alguns bens móveis, ela teve filhos com agressor, então ela precisa discutir acerca da guarda, do direito de visitas, dos alimentos. Então todas essas demandas terão que ser encaminhadas através do Núcleo da Mulher. Então serão confeccionadas tanto peças criminais, digamos assim, como peças cíveis também. E nós faremos todo o acompanhamento processual. Então, além das petições iniciais, por exemplo, petições iniciais no âmbito de família, nós faremos também as petições de medida protetiva, nós faremos queixa-crime, representação e faremos peças ao longo do processo. Por exemplo, também se o homem vai e entra primeiro, ou a mulher entra primeiro, no caso de uma relação entre duas mulheres, com a ação do divórcio, do que a vítima de violência. Nesse caso, nós também faremos o acompanhamento processual e faremos a contestação dessa mulher. Então, nós também faremos peças de réplica, faremos execuções de alimentos em caso de pensões alimentícias atrasadas, e todas as peças que forem necessárias, que forem surgindo ao longo desses processos. E faremos o acompanhamento dessa mulher desde o momento em que ela chega no primeiro atendimento até, se for necessário, após a sentença, nós iremos propor o recurso que aí sim, indo para o segundo grau, será acompanhado pelos defensores de categoria especial. Então nós fazemos esse atendimento, fazemos a proposição dessas demandas e acompanhamos essas demandas. E ainda há casos de atuação também nas varas cíveis, porque infelizmente nosso juizado também não aceita as ações de indenização decorrentes da violência doméstica e familiar. A gente sabe que essa reparação pode ser pedida na própria ação penal, mas nós também podemos fazer uma ação civil para reparação dos danos morais e materiais que essa mulher possa vir a sofrer decorrente dessa violência doméstica. Então, nós vamos fazer também a proposição dessas ações de indenização e o acompanhamento dessas ações. Nós podemos verificar, então, que para a atuação no Núcleo de Defesa da Mulher, nós precisamos lançar mão de conhecimentos, principalmente no âmbito da Lei Maria da Penha, ou seja, precisamos conhecer bem a Lei Maria da Penha para que nós possamos utilizar todos os mecanismos, todos os benefícios que a Lei Maria da Penha traz. Nós precisamos também usar de nossos conhecimentos relativos ao direito de família, porque nós vamos atuar muito no âmbito de família e também com relação às indenizações, o conhecimento da legislação civil com relação à reparação dos danos. Para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor as medidas protetivas que são previstas pela Lei Maria da Penha, elas não são um rol taxativo, elas são um rol meramente exemplificativo. Todas aquelas medidas que sejam necessárias para auxiliar que essa mulher se liberte da situação de violência doméstica e familiar, deverão ser solicitadas e analisadas pelo juiz competente.
ou juíza competente. Então, no caso, as mais conhecidas, claro, são o afastamento do agressor do lar, podendo haver ou não a necessidade de recondução da vítima ao lar. Porque, por exemplo, se a vítima ainda está com o agressor no lar, basta o afastamento do agressor que ela poderá ficar em sua residência em segurança. Mas, por exemplo, se ela saiu em face da violência, além do afastamento, nós também teremos que solicitar que ela seja reconduzida em segurança para a sua residência. A proibição de contato, aproximação, onde o juiz estabelece um limite mínimo que o agressor pode se aproximar da vítima. A proibição de contato por qualquer meio de comunicação, não só pessoalmente, mas através de mensagem, de rede social, de telefonemas. E outras medidas como alimentos, a suspensão do direito de visitas em caso que há violência contra os filhos também, a suspensão do porte ou posse de arma quando o agressor tiver, e tem uma série de outras medidas espalhadas na própria Maria da Penha e todas aquelas que sejam necessárias para que aquela mulher seja afastada o mais rápido possível daquela situação de violência doméstica ou familiar. Então, nós vamos fazer a solicitação daquelas medidas, que também poderão ser solicitadas pela delegacia ou pelo Ministério Público, mas se aquela mulher ainda não tiver aquelas medidas ao chegar ao atendimento do núcleo, elas serão solicitadas e devidamente acompanhadas. Podendo, por exemplo, após a concessão dessas medidas, se houver a necessidade de um monitoramento, nós podemos, por exemplo, recorrer também ao serviço da Patrulha Maria da Penha, que faz o monitoramento dessas medidas protetivas, que faz visitas domiciliares à vítima, ao agressor, para garantir que essas medidas protetivas sejam realmente efetivadas e a mulher possa ficar em segurança. No âmbito do direito de família, não há, digamos assim, uma diferença na legislação que trata das mulheres que estejam em situação de violência doméstica ou familiar. Por exemplo, não vai haver diferença na partilha de bens ou com relação à guarda dos filhos. Claro que eu digo nesse aspecto pura e simplesmente por esta mulher estar em situação de violência doméstica ou familiar. Porque pode, por exemplo, acontecer dessa violência também se estender aos filhos. Então, logicamente, isso terá um reflexo sobre a guarda dos filhos, sobre o direito de visitas. O que eu quero dizer é que, em termos de procedimentos iniciais, não há uma diferença entre aquelas ações de divórcio, de alimentos que são propostas por um atendimento de família comum e o núcleo de defesa da mulher. Mas existem algumas peculiaridades, sim, que na prática têm que ser respeitadas. Muitas vezes essa mulher não deseja se submeter a uma sessão de mediação. Nós sabemos que as sessões de mediação, elas pressupõem a existência de uma igualdade, de uma horizontalidade, de uma paridade de armas. Para que uma mediação possa ser bem sucedida, as partes têm que estar numa posição de igualdade para que elas possam conversar, negociar, resolver os seus problemas. Porque a mediação é exatamente isso. O mediador, ele não propõe soluções. Ele não está lá para solucionar a demanda das partes. Ele está lá única e simplesmente para mediar, para intermediar aquela conversa, das partes para chegar a uma solução de suas demandas. Então, as mulheres em situação de violência doméstica e familiar, elas estão em uma condição de vulnerabilidade. Elas não estão em uma condição de igualdade. Então, submetê-las a uma sessão de mediação pode ser revitimizá-las. Então, é importante. Então, nossas petições de família geralmente têm um tópico específico requerendo a dispensa dessa sessão de mediação. E até mesmo por exemplo, no caso de existir medida protetiva, fica muitas vezes inviável, que se coloquem vítima e agressor frente a frente para debater sobre questões cíveis sem a presença de um juiz, a autoridade de um juiz ou juíza. Então, por exemplo, essa peculiaridade existe em nossas peças. Muitas vezes também há casos que, por mais que o padrão previsto atualmente seja a guarda compartilhada, em casos de violência doméstica e familiar, é muito difícil com a guarda compartilhada, principalmente no período logo após a violência, possa
funcionar a contento, né? Porque a guarda compartilhada, ela pressupõe uma plena, um pleno diálogo entre as partes para que elas possam decidir acerca dos rumos da educação daquela criança ou adolescente, o que muitas vezes, na grande maioria das vezes, não ocorre numa situação de violência doméstica e familiar em que a desigualdade está ali escancarada, né, pela violência. Então, nesse caso, nós vamos propor essas demandas e vamos acompanhar essas demandas até o fim. E até mesmo, por exemplo, se há um pedido, se sai uma decisão interlocutória onde o pedido da mulher não foi atendido, nós vamos propor o agravo de instrumento. Em caso, por exemplo, da sentença não ter sido favorável à mulher, caso caiba, nós vamos propor o recurso de apelação, certo? E fazer todo esse acompanhamento até o final. E de certa forma, com relação ao que toca ao estagiário ou estagiária que vá integrar a equipe do núcleo da mulher. O que é que o estagiário ou estagiária fará no núcleo de defesa da mulher? Primeiro, eu gosto sempre de colocar que o estágio é um local de aprendizado. Apesar de nós sabermos que sem os estagiários e estagiárias a defensoria não conseguiria lidar com a demanda gigantesca, vocês estão aqui para aprender. Então, o mais importante é que vocês estejam sempre em contato e sob a orientação de um defensor ou defensora pública. No caso do Núcleo de Defesa da Mulher, nós somos 2 defensoras públicas, eu e a doutora Verônica, e um defensor público, que é o doutor Armando. Nós 3 sempre estaremos disponíveis para orientar, para auxiliar as estagiárias e os estagiários nas atividades que forem realizar. A principal atividade, principalmente hoje, na realidade em que que nós nos encontramos de atendimento remoto, é a confecção de minutas de petições, ou seja, vocês serão orientados a confeccionar minutas que depois passarão pela correção do defensor ou defensora pública. Então, vocês vão receber, nós vamos explicar para vocês do que se trata aquela peça, o que é que vocês devem fazer, o que é que vocês devem pedir. Ao final, vocês vão apresentar essa minuta para nós, um dos defensores, e nós vamos analisar e depois dar o retorno a vocês sobre os erros que encontramos, sobre o que é necessário que seja melhorado, para que assim vocês possam tirar do estágio o melhor proveito possível. Nós também temos solicitado às estagiárias e aos estagiários do Núcleo de Defesa da Mulher que acompanhem as sessões virtuais, por exemplo, de conciliação que nós estamos realizando, ou mesmo até audiências virtuais, desde que o juiz e as partes concordem com a participação, para que vocês possam começar a ter familiaridade com esses atos. No Núcleo da Mulher, nós realizamos algumas sessões de conciliação, nos casos em que as partes, e principalmente a mulher, declare abertamente que quer participar daquela sessão. Então, às vezes, apesar da violência, e hoje, com a facilidade da realização dessas sessões por meios virtuais, em que a vítima não precisa ficar na presença física do agressor, o que de certa forma facilitou o nosso trabalho, é possível, por exemplo, que a gente marque uma sessão porque a vítima quer resolver a questão da partilha do bem ou da pensão dos filhos e ela acha melhor se submeter àquela reunião que vai ser devidamente orientada e acompanhada pelo defensor ou defensora pública, que vai auxiliar, né, aquelas partes a chegarem a um acordo, a uma solução de suas demandas. Então, nós também solicitamos para que o estagiário ou estagiária possa ter contato com essas sessões. Todos os atos, todas as atividades são sempre orientadas. Todo estagiário ou estagiária que tem entrado no Núcleo de Defesa da Mulher neste período remoto, assim que entra, é recebido com uma reunião virtual, com os defensores, com as defensoras e o defensor,
Lá nós faremos toda a apresentação do trabalho do núcleo, todas as orientações iniciais, como funciona efetivamente o fluxo interno, principalmente agora que estamos vivenciando essa situação de atendimento remoto, como se dará o envio das minutas, as correções. E estamos sempre disponíveis através de aplicativo de mensagem, através de ligações telefônicas, através do e-mail, para tirar todas as dúvidas que o estagiário ou estagiária esteja tendo com relação a uma das atividades que lhes foi propostas. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos à Defensoria Pública. Eu espero que esse vídeo tenha elucidado um pouco do trabalho do Núcleo de Defesa da Mulher e espero que também ele se apresente convidativo para algumas ou alguns de vocês. E eu costumo dizer que para exercer qualquer atividade, qualquer função na Defensoria Pública, você tem que entender o sentido dessa instituição. E mais ainda no Núcleo de Defesa da Mulher. O Núcleo de Defesa da Mulher não tem meio termo. Você não gosta mais ou menos. Ou você ama ou você não gosta de jeito nenhum. Então, para aquelas pessoas que se sintam chamadas, que se sintam sensibilizadas pelo tema e que queiram trabalhar, porque eu entendo assim, que o trabalho no Núcleo de Defesa da Mulher, ele é um passo no sentido de diminuir e enfrentar essa violência tão cruel que nós mulheres sofremos. Então, vem com a gente nessa missão.